O Correio Brasiliense abre as portas para uma das eleições mais disputadas na história do Comitê Olímpico do Brasil. Nesta quinta-feira, 3 de outubro, nós saberemos quem comandará o Comitê Olímpico do Brasil no próximo quadriênio, ou seja, de 2025 a 2028, quando nós teremos a Olimpíada de Los Angeles 2028. Nós recebemos hoje o candidato Marco Laporta e a vice Yane Marques, e eu estou aqui com o meu colega Vitor Parrini. Eu quero começar perguntando a você, Laporta, a você, Yane, por que vocês devem ser os novos presidentes do COB? Sejam cabos eleitorais de vocês mesmos. Boa tarde, meus amigos. É um prazer estar falando com o Correio. E eu, particularmente, junto com a Yane, a gente entende que o COB precisa hoje ter uma gestão mais moderna, né? Precisa de uma oxigenação. Vem dessa gestão atual há 7 anos, que teve seus acertos, teve seus erros, mas a gente entende que a gente precisa dar uma oxigenação, que é o que pede as normas de governança atuais, né? Que você tenha uma alternância do poder para que a gente possa ter novas ideias. Eu estava na gestão até pouco tempo atrás, fiz parte dos 2 mandatos do presidente Paulo Wanderley, o primeiro mandato de 3 anos, o segundo mandato agora de 4 anos, e pude de dentro do COB acompanhar as necessidades que o COB tem para evoluir. A gente percebe que o resultado esportivo ele teve um bom ciclo em Tóquio, mas em Paris ele parou de crescer. Então a gente precisa tomar algumas ações que passam por um investimento mais assertivo. Então a gente visualiza ter uma proposta de emprego de receitas, um investimento no esporte de uma maneira que possa refletir no resultado esportivo, sabendo que hoje há uma grande lacuna na área de desenvolvimento. A gente precisa bater melhor nessa área, investir mais nessa área, porque os atletas que estão aí de Paris são os mesmos de Tóquio e a gente não tem, assim, muitas renovações aparecendo para Los Angeles. Então a gente entende que a gente precisa mudar a forma como o COB vem investindo através de uma gestão mais moderna. Por isso que a gente quer tocar o COB daqui para frente. Essa dupla, a gente está muito bem intencionado. Eu acho que como característica muito forte, a nossa sintonia, a nossa boa intenção, a nossa sensibilidade para entender que cada confederação, o grupo de atletas, clubes, a gente fez um projeto baseado em muitas escutas, sabe? Ouvimos todas as confederações, ouvimos representações de atletas, de clube, afins, e eu sinto que o COB precisa ter um direcionamento de energia, não vou falar de recurso especificamente, né, porque Laporta já colocou muito bem essa parte, mas um direcionamento de energia para entender que cada confederação tem uma história, cada confederação tem uma demanda, tem uma necessidade, tem um potencial, e a gente vai trabalhar isso, e eu trago sempre na minha fala isso como um ponto muito especial, sabe? Muito particular dessa dupla. A gente é muito receptiva a sugestões, a conversas, portas abertas, que vai ser uma gestão colaborativa, sensível. E assim, estamos preparados, estamos querentes, né? Eu tenho essa história não tão longa, mas aí já 8 anos vivendo a gestão pública lá em Recife, Laporta com essa experiência toda acumulada, sinto um pouquinho das dores do atleta, sinto as dores dos dirigentes também, e a gente tem certeza que a gente está pronto para fazer um quadriênio aí de evolução, de amadurecimento e de bons resultados para o COB. Yane Laporta, vocês falaram das conversas, das demandas que vocês ouvem, mas eu queria entender de vocês, qual é a proposta que vocês julgam ser a mais importante para o COB e qual é a demanda mais urgente do nosso esporte hoje? Bom, o COB hoje ele tem um investimento muito bom na questão do alto rendimento, né, que é realmente o core. Então, o principal objetivo do COB sempre, o COB é uma empresa que não tem um lucro monetário, o lucro do COB são as medalhas. Então a gente precisa realmente ter sempre um resultado esportivo adequado. E a gente percebe que esse resultado realmente ele parou de crescer, e parou de crescer por um simples motivo. O investimento na área de desenvolvimento ele diminuiu bastante. Diminuiu bastante desde o fim desde os Jogos Olímpicos do Rio. Nós tivemos um investimento muito grande antes dos Jogos Olímpicos do Rio e depois esse investimento diminuiu bastante, ficamos apenas com recurso praticamente das loterias.
O COB voltou a trabalhar bem nesses ciclos, voltou a resgatar um pouquinho da sua imagem e conseguiu trazer as empresas para ajudar. Então temos hoje um aporte de 22 empresas, fechou agora com a Caixa, então a gente tem um aporte hoje de recurso privado que aumentou bastante o orçamento do COB. Só que a gente entende que esse recurso ele precisa ser investido no que é o problema hoje, que é o desenvolvimento. Então a nossa proposta é ter um investimento mais seguro na área de desenvolvimento, um investimento mais assertivo, onde você tem um projeto junto com as confederações para desenvolvimento de atletas e criando também em paralelo uma estrutura de centros de treinamento espalhados pelo Brasil para que possa receber esses atletas do desenvolvimento. Então acho que se a gente investir nesse desenvolvimento, obviamente não dá tempo para Los Angeles, é pouco tempo. Mas a gente já está pensando em Brisbane. Se você não começar agora, você nunca vai ter essa renovação. Você precisa começar em algum momento. Então, é mapear o que nós temos para Los Angeles e investir nos atletas que nós já temos e criar recursos na área de desenvolvimento, projetos na área de desenvolvimento, melhor dizendo, junto com as confederações, para que a gente possa começar a trabalhar atletas para Brisbane, né? E lembrando sempre que nós temos um evento muito importante para nós, que é os Jogos da Juventude. A gente quer potencializar os Jogos da Juventude para revelar talentos esses que vão abastecer essa rede de treinamentos que o Comitê Olímpico pretende estabelecer. Diane. Olha, para citar como principal projeto é muito difícil, porque o projeto é muito grande, a gente pensou em todas as frentes possíveis, né? A gente pensa em potencializar a mulher no esporte, né? Para além de atividades e ações educacionais, educativas, formadoras, trazer a confederação, provocar a confederação para nos apresentar caminhos para a gente fomentar o esporte feminino, é um investimento que vale a pena. A gente fala muito sobre treinadores, né? Olha, eu sou de uma modalidade esportiva que quando eu comecei a treinar, a gente não tinha um método brasileiro de se treinar pentáculo. Nós construímos esse método a partir de muitos intercâmbios e treinamentos fora do Brasil. Poxa, tem alguma modalidade que a gente precisa trazer um técnico estrangeiro? Legal. Essa confederação tem que nos sinalizar, a gente traz um técnico, mas ele, além de treinar os atletas, ele vai treinar os nossos treinadores também, fazer reverberar esse conhecimento para que a gente consiga captar novos talentos, lapidar esses diamantes que a gente tem, esse material humano que a gente tem no Brasil é gigantesco, né? Fazer com que cada atleta encontre aquele esporte que ele vai se apaixonar e vai se dedicar, né? Vai viver em função dele a vida toda para ser atleta olímpico. Então são muitas coisas que o nosso projeto contempla. Só para dar uma colaborada com o que Laporta já começou falando, eu colocaria essas duas ações que eu acho que são bem importantes também e merecem uma atenção bem especial. Vocês falaram em desenvolvimento, o Comitê Paralímpico tem uma mega estrutura lá na Zona Sul de São Paulo, né, que engloba várias modalidades. E os recordes, atrás de recordes no esporte paralímpico, passam por isso. Assim, é possível o Comitê Olímpico sonhar com, não uma ampliação do Parque Olímpico, mas às vezes até levantar um novo lugar, abrangendo mais esportes, com olhar mais modalidades e até o esporte de base, assim, é uma ideia muito utópica ou vocês acreditam que esse pode ser um caminho até para Brisbane ou deixar um legado até para as próximas Olimpíadas? No momento não, eu entendo que hoje nós temos muitas estruturas no Brasil que não são aproveitadas, então ao invés da gente construir um novo, a gente tem que aproveitar o que já tem, entendeu? E aí ampliar a forma de atendimento do atleta. Por exemplo, nós temos o Centro de Formação Olímpica em Fortaleza, que é fantástico. Eu tenho uma história no esporte, já participei de muitos training camps, muitos centros de treinamentos fora. Eu digo que o Centro de Formação Olímpica não fica a dever para nenhum centro de treinamento fora do Brasil. E não é utilizado pelo Comitê Olímpico do Brasil. É uma incoerência muito grande. Agora, semana passada, foi assinado um contrato de convênio lá com o CFO, não sei os termos desse convênio, mas nós já tínhamos colocado isso antes na nossa proposta, de ter essa possibilidade. Além dele, temos o Núcleo de Alto Rendimento em São Paulo, o Centro de Formação Olímpica, Centro Olímpico também em São Paulo, e mais que isso, a gente quer fazer convênios com as universidades que têm possibilidade, que têm já alguns projetos voltados para o esporte. Eu cito a UFMG, eu cito a UFSM e a própria UNB, que tem já alguns projetos em vigor, e a gente possa colocar diversas modalidades, distribuir por esses centros e virar o centro de treinamento daquela modalidade. E aí podemos ter um centro de treinamento do boxe, um centro de treinamento da natação, e o COB entrar com mais 2, 3, 4 esportes. Então você
capilarizar esse apoio para esses atletas. Então, a gente não entendo que não há necessidade de se construir mais um centro de treinamento. A gente tem que aproveitar as estruturas que já existem, com projetos, em vez de gastar o dinheiro de construir um novo centro de treinamento, é usar esse dinheiro para fazer projetos com os atletas que nós já temos. E aí a gente quer realmente adotar o CFO, adotar mais um em São Paulo, e aí, a partir daí, a gente certificar outros centros de treinamento para que possam receber os projetos do COB. Você quer complementar, Yane? Não, eu posso só complementar, assim, falando a importância dessa nossa ideia de pulverizar esses centros pelo Brasil, né? Porque hoje está centralizado aqui no Rio de Janeiro. E para isso a gente precisa ter uma análise muito criteriosa e entender que cada região do Brasil tem uma vocação esportiva, né? E a gente tem essa sensibilidade para chegar numa universidade que tem uma estrutura, que tem um potencial e que pode receber aquilo ali, tornar ali um mini centro de treinamento, uma modalidade, 2, 3, 4, a gente não tem como dizer isso agora, mas a gente vai fazer essa análise, essa visita, e isso tem tudo para dar muito certo, né? É um sonho de consumo aquele centro de treinamento do CPB, né? Aquilo ali de verdade é incrível, mas por hora eu acho que a gente aproveitando estruturas físicas prontas, a gente encurta um caminho e a gente vai sonhando mais para frente, quem sabe um dia talvez, né? Mas a gente acredita que de verdade o que tem hoje, com a nossa intenção, canalizando, né, os esforços para esse fim que a gente, Laporta muito bem apresentou, vai dar certo. Laporta, esse próximo ciclo pode ser o ciclo com o maior orçamento na história do Comitê Olímpico do Brasil, né? Agora com esse patrocínio da Caixa Econômica Federal e também o incremento das bets. Há uma disputa muito grande ainda nessa questão das bets, mas pode ser mais um reforço para os atletas. Como é que vocês pretendem usar esse arsenal financeiro e o que vocês sabem sobre a realidade financeira hoje do COB? Vamos lá, hoje o COB tem, eu saí de lá em março, né? Não sei exatamente como é que está a situação hoje do COB, mas quando eu saí lá em março é uma situação muito boa, muito confortável. O recurso que tem hoje, a gente tem feito de maneira muito boa o alto rendimento, né? E o que falta hoje para o COB, na nossa opinião, é uma distribuição mais meritocrática dos recursos privados. Então, como eu falei, os recursos privados do COB agora receberam um grande aporte, somado agora com o da Caixa vai aumentar bastante, mas esse recurso ele não tem chegado nas confederações de uma forma clara, de uma forma transparente. Então não há uma distribuição de recursos, há sim doações que são feitas anualmente, que não tem um valor determinado, que não tem uma data determinada. Então a confederação sempre fica com o pires na mão, esperando que esse recurso venha. Então não tem uma distribuição já organizada desse recurso. Então a nossa proposta exatamente no final do ano você ter já a estimativa de recursos próprios do COB e aí esses recursos, um percentual deles ser repassado para as confederações, aplicando esse critério. Então a confederação vai iniciar o ano sabendo o quanto que ela tem de recursos privados, que é uma dificuldade que a maior parte das confederações passam, de não ter o acesso ao recurso privado. Porque as empresas, se o COB pega 22 empresas, é natural que essas empresas não procurem as confederações. Então se fecha um pouco a porta do mercado para as confederações. Então é justo que o COB repasse uma parte. Mas não basta repassar, entendeu? Esse repasse tem que ser para que o investimento seja feito de uma forma assertiva e volto a falar no problema maior que nós temos hoje, que é na área de desenvolvimento. Então precisamos, hoje um recurso que tem, a gente já faz no alto rendimento muito bem, mas a gente precisa agora ser assertivo no investimento. O Brasil, somando esses, como vocês bem falaram, os recursos privados e o das bets, que a gente não tem noção ainda de quanto vai ser, com certeza o Brasil vai ser entre os países que têm mais investimentos no esporte. Precisamos traduzir isso em resultado. E só se traduz isso em resultado com o uso consciente desse recurso voltado para o esporte como ele tem que ser. E é isso que a gente pretende implementar. Então não adianta ter um maior orçamento do ciclo e não saber usar esse recurso. Então ele tem que ser usado de uma forma inteligente e assertiva. Lembrando que o Comitê Olímpico do Brasil hoje vive com 85% de recurso público, né? E isso não é um privilégio do COB.
eu vou chutar que pelo menos umas 85% das confederações também vivem quase que exclusivamente desse recurso público. É o recurso majoritário do COB, das confederações, e a incorporação desse recurso privado vai fazer esse recurso crescer, né, para o topo da pirâmide, que é onde estão os atletas de alto rendimento, fazer crescer também. Yane Laporta, vocês são oriundos de modalidades, teoricamente, assim, sem tanta divulgação no nosso país, por enquanto. A gente pode esperar da gestão de vocês uma atenção maior às modalidades como o pentatlo moderno, o triatlo, o ciclismo? Eu não digo nenhuma atenção maior, mas a gente conhece muito melhor a realidade delas. Entendeu? Essa é a diferença. Quando você tem uma confederação grande à frente do COB, você talvez não passe as agruras que confederações de menor investimento passam, de menor visibilidade. Então a gente traz essa visão para dentro do COB. O COB nunca teve duas confederações de porte pequeno à frente na sua presidência. Sempre foi atletismo, sempre foi vôlei e agora o judô. Então a gente traz uma visão diferente que pode ajudar bastante essas confederações pequenas. Que eu cito exemplos, por exemplo, do remo, do ciclismo, do tiro esportivo, que talvez a gente precise de um investimento diferente e exatamente investimento diferente que possa resultar numa melhora dessas modalidades que ao longo do tempo não vem tendo um resultado adequado. E são muitas medalhas em jogo. Então a gente entende que a gente pode, através desse investimento nessas modalidades menores que nunca tiveram um reconhecimento mais aproximado do COB da sua realidade, a gente pode melhorar elas. Lembrando que as confederações grandes, elas vão ter... A gente vai estar jogando luz nelas também, né, obviamente, mas a gente pensa muito, sabe, sobre o potencial de algumas confederações pequenas, como a Laporta falou, modalidades que dão dezenas de oportunidades de medalhas, né, por suas disciplinas, e que talvez um direcionamento, uma organização, né, da priorização de determinadas competições, essa importa mais, aquela importa menos, vamos investir mais aqui, porque a gente não dá um passo maior do que nossa perna para os nossos atletas chegarem mais prontos, mais maduros e calejados lá na frente nas competições mais fortes. E aí eu volto àquilo que eu falei no começo, né? Da gente entender a particularidade de cada confederação, e isso é muito, muito forte para mim, né? Que a gente não bota todo mundo na mesma vala comum, né? Todo mundo vai receber o mesmo critério. Obviamente a gente vai ter que obedecer critérios meritocráticos para poder receber os recursos, mas entender que cada confederação tem que sonhar um sonho de acordo com a sua realidade, né? E a gente vai, dentro desse nosso projeto, abraçar esses sonhos e fazer eles se tornarem reais, né? Porque eles são plausíveis, né? Pé no chão e fazer acontecer. Laporta, Yane, a Valdileia Martins, a gente foi surpreendido, né, durante a Olimpíada. Ela é uma atleta, ela ficou quase que na clandestinidade, porque tinha a questão ideológica, a questão do movimento sem terra, de fazer parte disso, mas a gente viu o desenvolvimento dela na Olimpíada no salto em altura. Como pegar uma atleta dessa e desenvolvê-la para que em 2028, 2032 ela esteja ainda melhor? De repente, o investimento do COB para, de repente, mandá-la para o exterior, para que aumente o nível de competição dela? Isso tem que ser mapeado com cada confederação. Acho que cada confederação tem o seu mapa, né? Daqueles atletas que você tem a capacidade de investir e a gente entender como ele pode melhorar. Se a gente pegar um atleta que está ali no ranking entre o 5º ao 10º, dependendo da modalidade até o 15º, você tem que sentar com a confederação e falar assim, o que nós precisamos para fazer esse atleta chegar na medalha? E eu tenho um exemplo aqui na nossa frente, da Yane, que foi exatamente esse projeto. A Yane ali, depois de 2008, ela vai me corrigir, ela estava ali já no top 10 ali, buscando antes dos Jogos de Londres. Em um momento, se sentou-se com a equipe dela e falou assim, o que nós precisamos fazer para ela chegar na medalha? E aí sim se fez o trabalho. Então acho que é isso que a gente tem que identificar. Só que isso aí nós já estamos falando lá em cima, lá já quando chegou no alto rendimento, né? A gente precisa lá embaixo. E aí, assim, pela minha experiência de anos de treinamento, pelos cursos que eu fiz, pelo trabalho na Confederação de Triatlon, eu tenho muita noção do que o atleta precisa para chegar no alto rendimento.
E ele precisa basicamente de duas coisas que a gente precisa investir muito. Material humano, o professor para ensinar ele, o treinador, entendeu? E uma competição para ele aparecer. Depois que ele apareceu, e aí é o segundo, aí que entra o Comitê Olímpico, de maneira que ele tenha um caminho, um lugar para ele ir que ele possa receber. E de repente esse caminho, como vocês citaram, pode ser no exterior. Então a gente pode pensar nisso para que a gente possa, aqui não vai ter como desenvolver, esse é um talento, vamos mandar para fora. Mas isso tudo passa por um mapeamento junto com as confederações dos nossos principais atletas e dos talentos que estão surgindo. E a nossa ideia de pulverizar centros de treinamento, né, locais de treinamento com o carimbo e a chancela do COB pelo Brasil inteiro, vai permitir que a gente possa encontrar talentos como o dela, né, com mais facilidade, e aí dar os encaminhamentos devidos de acordo com os potenciais. E enfim, a gente acredita muito, né, que essa ideia de fazer esses polos, esses centros, né, pelo Brasil inteiro, a gente vai conseguir lá onde às vezes a gente não consegue chegar, né? Tem muitos projetos sociais, essa característica de atleta parte muitas vezes de projetos sociais, né? De institutos, de atletas olímpicos que se aposentam e criam seu instituto para fazer a história deles se reproduzir em pessoas mais humildes, né? Que essas pessoas possam ter a vida transformada através do esporte, como nós, atletas olímpicos, tivemos. A gente pensa muito nisso. Então, acho que passa um pouquinho por essa ideia, sabe? Da gente ter esses locais no Brasil inteiro, um olho do COB ali em todo canto para a gente captar esses talentos e a gente não permitir que eles se escapem mais. Que seja um ponto fora da curva. Surgiu assim de repente, né? Laporta, no início da conversa você falou sobre uma gestão mais moderna do COB. Nesse período que você foi vice-presidente do Paulo Vanderlei, existiu alguma decisão que você viu ser tomada que não tomaria de jeito nenhum caso assuma o COB agora até Los Angeles 2028? Olha, eu acho que isso são várias decisões, né, que você discorda. Quando você faz parte de um time, ali, um vice-presidente da diretoria, você vai para as reuniões, você coloca a sua posição e ao final se decide o voto da diretoria, a maioria vai por um caminho. Então você tem a possibilidade de discordar várias vezes de decisões tomadas, isso aí acho que é normal, faz parte da estrutura de qualquer empresa, né? E aí, partindo desse princípio de que você pode discordar, uma das coisas que eu sempre discordei muito da gestão do COB é a questão da centralização das decisões. Então, sempre muito centralizado na figura do presidente, no que o presidente quer. Então, o que a gente defende a nossa gestão, como gestão mais moderna, é uma gestão colegiada, onde o Conselho de Administração realmente tem um papel importante nas decisões, principalmente em nível estratégico, assim como todos os outros players que estejam, e aí eu estou falando também da comissão de atletas, que tenham possibilidade de opinar e ter voz naquilo que é importante para as decisões. Então não dá para ficar tudo na mão só do presidente, você tem que ter uma gestão colegiada e trazer os atletas, é por isso que a Yane está nessa chapa, é um dos motivos que ela está nessa chapa, é para que a gente possa ter uma interlocução muito maior entre o COB, comissão de atletas, entre confederações e comissão de atletas. Eu acho que é assim que você consegue fazer uma gestão muito mais moderna que a do COB tem hoje. Uhum. Yane, você pode ser a primeira mulher eleita a um grande cargo no COB. Como transformar isso em muito mais do que um simbolismo? Ocupar esse espaço não pelo simples fato de ser apenas mulher, estar preparada para, né? A minha trajetória me trouxe até aqui com respaldo, com confiança, com tranquilidade, com aprendizado, né? Com experiência. E ser a primeira mulher na história do Comitê Olímpico do Brasil a assumir um cargo de vice-presidente, sem dúvida, eu estou muito feliz com essa possibilidade de escrever meu nome ali no livro da história do esporte no Brasil, mais uma vez. Mais que isso, eu quero escancarar essa porta para que muitas outras mulheres se encorajem, né? Entendam que esse espaço cabe a gente, né? Que a gente tem que se preparar para ocupar, né? Mas cabe sim mulheres. Acho que o momento ele é oportuno, ele é feliz, e eu tô assim contando as horas para que isso aconteça. Tô com uma expectativa muito grande e eu tenho certeza que depois de mim muitas outras mulheres vão vir, né? E que daqui a pouco a gente não vai estar mais
contando quantas mulheres fazem parte da cúpula, quantas mulheres fazem parte dos cargos de liderança, né? Porque pelo que eu estou sentindo e acreditando, aos pouquinhos essa história vai se naturalizar e vai ser homem, mulher, 50-50, 60-40, né? É um caminho possível e eu fico muito feliz por ser pioneira, né? Laporta, a gente está a pouco mais ou pouco menos de 48 horas da eleição e o candidato Paulo Vanderlei, ele teve o aval da integridade e da ética e a comissão eleitoral homologou a candidatura dele. Eu quero perguntar a vocês temem pela judicialização dessa eleição diante desse quadro, né? A gente teve o deputado Luiz Araújo está questionando o Ministério do Esporte, o Ministério do Esporte ainda não respondeu, o ministro está em férias. Enfim, como é que vocês estão vendo esse quadro? Está chegando a hora da eleição. A gente entende que a gente foi surpreendido, a gente ficou com a... Estão ouvindo? Sim. Deu uma travada aqui para mim. A gente realmente ficou surpreso com essa decisão do Conselho de Ética, mas a gente, desde o início, a gente fugiu um pouco desse debate. Sempre quis fazer uma campanha positiva, de apresentar os projetos, mesmo não concordando com essa tentativa do presidente Paulo Vanderlei de tentar um terceiro mandato. O estatuto é muito claro em relação a permitir apenas mais uma recondução, mas você cria se criam pareceres jurídicos que levam a uma discussão. E mais que uma discussão, leva a uma insegurança jurídica. Então, a nossa preocupação realmente é que, após a eleição, entendeu? Se por acaso fosse a vitória do presidente Paulo Vanderlei, e a gente não conta com isso, a gente vai ganhar, entendeu? Mas a gente entende que o movimento olímpico todo estaria em risco, entendeu? Porque o Ministério do Esporte é muito claro nos seus pareceres de que não é permitido 2 mandatos, não é permitida mais uma recondução, que o vice-presidente, quando assume o mandato passa a ser dele. Então, os pareceres do Ministério do Esporte são muito claros. Então, a gente sempre tem essa preocupação da insegurança jurídica. E a gente entende que a Assembleia vai dar essa resposta. A Assembleia não vai querer que o COB entre nessa disputa jurídica, numa insegurança jurídica, numa briga com o Ministério e tenha o risco de ter a interrupção desses recursos, que para nós são tão caros, e possa atrapalhar o trabalho dos atletas. Então, a gente confia muito na Assembleia, que a Assembleia vai dar a resposta e dizer que não quer exatamente essa segurança jurídica para o COB. E os atletas também não corroboram com essa ideia do terceiro mandato, por motivos óbvios, mas especialmente porque é uma das grandes conquistas que marca o envolvimento do atleta em discussões políticas, de política pública, de lei. Lá atrás, quando os atletas se envolveram e se ajudaram para que essa lei pudesse ser posta em prática, né? A história limita a 8 anos, a obrigatoriedade de ter comissão de atletas representando 1/3 dos votos nas assembleias. Poxa, seria retroceder, né? Uma conquista emblemática, né, para o segmento. E aí o que eu posso falar com muita propriedade é que os atletas não corroboram dessa ideia, não concordam, né? E como o Laporta falou, na quinta-feira a gente vai mostrar, né, que o movimento olímpico, de uma forma geral, prefere um pouco mais de segurança, né, de uma gestão jovem, e que vai cumprir aí legalmente o percurso que tem pela frente. Essa confiança que vocês estão sentindo é reflexo de conversas, de bastidores com quem tem direito ao voto na Assembleia Geral? Vocês sentem que a maioria dos presidentes das confederações tem dado um retorno positivo, tem estado apoiado vocês? Nós conversamos com praticamente todas as confederações, apresentamos a proposta, tivemos feedback muito bom de várias confederações, entendeu? Apresentamos para a Comissão de Atletas, a Comissão de Atletas lançou o nome da Iane como candidata da Comissão de Atletas. Então a gente está muito confiante que realmente a gente vai ter esse apoio. É um grupo grande de confederações que realmente quer uma modernidade, quer uma oxigenação. Então a gente realmente está muito seguro
do eleitorado, do colégio eleitoral, que a Assembleia realmente vai apoiar o nosso projeto, principalmente porque acredita no projeto, e em segundo lugar porque realmente teme essa insegurança jurídica. A gente está muito, muito, muito confiante. Se vocês lembram, a comissão de atletas foi bem o voto da comissão de atletas decidiu a eleição, né? A gente confia muito que isso vai acontecer novamente e por isso a gente está muito confiante, porque a comissão de atletas está fechada, está unida, está decidida, gosta do projeto, participou, colaborou com o projeto e me lança candidata, né? Aceita essa composição. Então a gente tem N motivos para estar confiante como a gente está agora. O Parrini vai para mais uma, a gente vai caminhando para o fim, que eu sei que o Laporta tem um compromisso. E vai lá, Parrini, manda ver. Essa é bem mais tranquila. Eu queria entender de vocês, como é que vocês viram o desempenho do Brasil em Paris? Na minha opinião, ele deixou de crescer, né? A gente vinha numa curva ascendente e ele agora estabilizou com uma ligeira queda, né? Digamos assim. Tivemos um número considerável de medalha de ouro, baixando para menos de 50% do que conseguiu em Tóquio, e acho que isso aí é fruto de mudanças que foram feitas dentro do COB, particularmente na diretoria de esportes, no meio do ciclo olímpico, que ocasionaram uma quebra da continuidade do trabalho. Então a gente analisa dessa forma, uma preocupação é que parou de evoluir com uma ligeira queda e a gente teme que se não tiver uma mudança agora importante, vai continuar caindo para Los Angeles. A minha ideia ela é muito semelhante à do Laporta. A gente conversou bastante sobre isso, né? Realmente gostaríamos, sonhávamos, né? Com um resultado melhor do que esse que nos apresentou. Mas é isso, muita coisa tem que acontecer, muitas mudanças precisam ser feitas, investimentos a médio e longo prazo, para que os resultados eles aconteçam lá na ponta, né, na medalha. A medalha olímpica, ela não é construída em 6 meses, em 2 anos, né? São quantos anos para se construir uma medalha olímpica? E não dá para a gente jogar nos ombros dos mesmos atletas sempre a responsabilidade de trazer a medalha para o Brasil. A gente precisa fazer crescer esse topo da pirâmide para a gente ter muitos atletas no alto rendimento, com condições de representar o Brasil, com o máximo de classificações possíveis, né? Algumas provas a gente não tem, por exemplo, no pentatlo poderíamos ter 2 atletas mulheres, 2 atletas homens, e a gente ainda não tem essa representatividade, mas a gente vai ter, porque a gente vai melhorar a base, a gente vai melhorar o topo da pirâmide, e a gente vai aumentar essa representatividade e, consequentemente, os resultados vão vir. Estão sonhados os resultados e já estão sonhadas as medalhas e aqueles números subindo lá no quadro de medalhas. Vocês viram que teve até fogo de artifício, né? Durante quando eu estava falando. Subiu o quê, hein? Eu falei, eu nem vi. Apareceu atrás de você um fogo de artifício, efeito do vídeo aí. Eu não entendi. Eu falei com meu irmão ontem, falei aniversário, subiu as bolas. Bora ver se vai subir as bolas. Subiu as bolinhas. Pessoal, assim, e para a gente fechar, como é que vocês enxergam o papel de Brasília na gestão de vocês? Assim, para além do lado político dessa articulação, o que vocês conhecem do esporte em Brasília? Essa pergunta é fácil. Eu morei 15 anos em Brasília, né? Voltei esse ano para o Rio, entendeu? Assim, a Brasília para a gente é tão importante que a gente vai reativar o escritório que o COB tinha em Brasília, que foi fechado em 2023. A gente entende que tem 3 áreas muito importantes que precisa trabalhar em Brasília, que é a parte de assessoria parlamentar. A gente tem que estar dentro do Congresso, conversando com os congressistas, com o parlamento, a parte de relação institucional, começando com o Ministério do Esporte, com o Ministério da Defesa, com o Ministério do Turismo, com a Casa Civil. A gente tem que ter essa relação importante para o COB e uma área de comunicação e marketing funcionando também, principalmente porque ano que vem nós vamos ter aí em Brasília os Jogos da Juventude. Então a gente precisa ter realmente essa aproximação do COB com a capital. Eu sou fã de Brasília, assim, para mim a modalidade do triatlo é o melhor lugar para se treinar no Brasil, tanto que Brasília é muito forte no triatlo. E a gente entende que tem muitos bons sítios para treinar em Brasília, para outras modalidades, então a gente quer realmente aproveitar bastante essa oportunidade que Brasília dá para a gente. E um lugar central, com voos diretos para o exterior, acho que Brasília tem um potencial muito grande para nos ajudar no movimento olímpico. E a gente vai continuar estimulando os atletas a se envolverem com essa pauta, né?
porque muitos atletas estão passando aí pelo pós-carreira, comissão de atletas, representação, militância nessa representatividade dos atletas olímpicos no Brasil, e a gente tem gradativamente ido a Brasília, entendido como a máquina, congresso, enfim, funciona, e aos pouquinhos acho que esse estímulo, essa provocação, essa permissão, ela é importante sim, para que essa bolha cresça, né? A parte administrativa aponta ali os atletas que podem levar suas dores, seus sentimentos, sua experiência para colaborar para as atualizações das leis, para pleitos, para construções, né? Que a gente quer, de verdade, que os atletas se envolvam com esse nível de responsabilidade e comprometimento. Antes das considerações finais de vocês estão satisfeitos com esse acordo com a PIC ou no que depender de vocês, muda o fornecedor de material esportivo para os próximos jogos? O contrato termina agora no fim do ano, né? Pois é. Emendar as considerações finais aí. Como eu te falei, eu estou desde março afastado, não sei como é que andam as negociações, né? Não sei se estão partindo para a renovação. Eu sempre penso assim, o COB tem que estar ao lado de marcas grandes atraem marcas grandes, entendeu? E tem uma coisa que a PIC realmente não nos fornece, que é importante, eu falava isso muito com o Gustavo Herbeta, é a questão do licenciamento, né? Da venda de produtos no Brasil. Você não encontra produtos da PIC, do time Brasil, para vender no Brasil. Isso acaba gerando uma perda de receita para o COB. Muitas pessoas que estão interessadas em comprar o material e não conseguem. Então a gente vai conversar, tem que entender, a gente vai assumir só em janeiro, não sei se até lá vai ter alguma negociação concluída. A gente não tem muito controle sobre isso nesse momento. O nosso desejo realmente é entender como é que está esse contrato, como é que está essa negociação e realmente tentar buscar uma marca grande que possa nos atender da maneira mais eficaz, que é exatamente o que a gente busca para o COB, né? Fazendo as considerações finais, é tornar o COB realmente grande, do tamanho que ele merece ser, com uma gestão profissional, voltando a crescer nos quadros de medalhas, tendo resultados, investimentos mais assertivos, dando oportunidades para os nossos atletas competirem mais, participarem, terem apoio, e sempre conversando todo mundo junto. Por isso que a chapa se chama COB Unido. É atletas e confederações sentando na mesa, trabalhando juntos por um futuro melhor para o esporte olímpico. Queria agradecer para vocês esse espaço, estamos aí há horas, né, da eleição, e a gente tem muito confiante que realmente a Assembleia vai escolher esse caminho mais moderno para o COB. Muito obrigado. Só sobre a questão das marcas, sem dúvida a gente vai precisar ouvir bastante os atletas, né? A gente sabe que uma marca com um bom material de treino, de competição, ela muda muita coisa, né? na vida, nos resultados dos atletas, então a gente tem que pensar nesse ponto também, tá? E para fechar, eu queria dizer que a gente está com energia, né, para entregar o melhor que a gente tem. A gente vem treinando até aqui, a competição é quinta-feira, a gente vai sair vitorioso e com muita disposição, boa intenção, boa vontade e enfim, um desejo enorme de fazer o melhor para o esporte no Brasil, né? Encontrar talentos, todo esse nosso projeto, todo esse nosso projeto que é tão grande, pensado em tantos aspectos, né, construído a tantas mãos, ele tem que dar certo e vai dar certo. Obrigada pelo espaço.